Boa tarde a todos. Bem-vindos. Eu sou o Luiz Davi Azambuja, chefe do Comitê de Banking and Finance da Brazilian American Chamber of Commerce of Florida. Favor notar que temos tradução simultânea hoje. Na sua tela de barra de ferramentas embaixo tem um globo para escolher o idioma de sua preferência. Inglês com intérprete ou português com áudio original. A nossa câmera tem 39 anos, atuando em Miami e somos a maior câmera binacional do sul da Flórida. Encorajamos todos que ainda não são sócios da Brazilian American Chamber of Commerce of Florida a entrar em contato com o nosso escritório. Estamos às ordens para agendar uma reunião. O nosso site é www.brasilchamber.org. Existem 10 motivos importantes para se afiliar, que são networking, indicações, credibilidade, visibilidade, oportunidade de negócios, descontos exclusivos, desenvolvimento de negócios, comunidade empresarial Brasil-Estados Unidos, ferramentas de divulgação e participação em comitês. Agradeço ao Comitê de Banking and Finance pelos seus esforços hoje, a equipe do Dr. Paulo Arcon, os nossos amigos do SECOM, do Consulado do Brasil em Miami e a equipe da Brazilian American Chamber of Commerce of Florida. É um grande prazer apresentar o nosso amigo e moderador hoje, o senhor Rodrigo Fonseca. O cônsul adjunto, Rodrigo Fonseca, é o chefe do setor econômico e de promoção comercial do Consulado Geral do Brasil em Miami. Formou-se em Direito pela Universidade de Brasília em 1989, tornando-se diplomata, graduado pelo Instituto Rio Branco em 1994. Ao longo de sua carreira diplomática, esteve em frente do setor comercial nas embaixadas brasileiras em Paris e Georgetown, além de outras missões pelo mundo. Também atuou na iniciativa privada nos setores de telecomunicações e infraestrutura, sobretudo no continente africano. À frente do SECOM Miami, vem trabalhando continuamente no fortalecimento dos laços econômicos e comerciais entre o Brasil e o estado da Flórida. Bem-vindo, Rodrigo, e muito obrigado. Obrigado a você, Luiz Davi, pelas palavras, também pelo empenho junto à sua equipe na BACCF, no Comitê de Banking and Finance, que junto com nossa equipe aqui do SECOM, do Consulado Geral do Brasil em Miami, consulado que é chefiado pelo embaixador, nosso amigo João Mendes Pereira, pôde viabilizar finalmente essa live com o governador Paulo Artung, de quem sou conterrâneo, admirador, eleitor, e dentre outras vinculações que tenho com o governador Paulo Artung. Como moderador, acho que cabe a mim avisar que as perguntas poderão ser encaminhadas ao chat box, que está aí na barra que está embaixo aí do screen de vocês, da tela, e essas perguntas podem ser dirigidas ao palestrante e que no final da sessão vai poder responder essas perguntas que nós vamos estar recebendo. Numa nota assim, pessoal muito rápida, antes de passar a leitura do currículo do governador Paulo Artung, queria dizer que que ele tem uma trajetória profissional muito interessante, porque ele alia experiência super bem-sucedida na esfera pública, um governador testado 3 vezes à frente do Estado do Espírito Santo, eleito nessas 3 vezes no primeiro turno, dentre outros cargos públicos que eu vou mencionar, e junto com essa bagagem de realizações na esfera pública, também tem se provado um executivo, um gestor na esfera privada de altíssimo nível. E hoje empresta esse talento à indústria brasileira de árvores, a IBA, que é um segmento do agronegócio de muito dinamismo, que tem muita interface com questões de sustentabilidade e também de competitividade. E aqui nos Estados Unidos, em particular
aqui no estado da Flórida, essa indústria, através de grandes empresas que fazem parte da IBA, tem encontrado muita visibilidade e, inclusive, são clientes da logística da Flórida, né, importantes do porto, enfim, da cadeia de portos, da cadeia de logística aqui da Flórida, essas empresas afiliadas ao IBA. Então, sem mais delongas, eu vou falar, até porque o currículo do governador é muito rico, muito extenso, e eu vou falar um pouco do currículo do Paulo Hartung, que é um economista formado pela Universidade Federal do Espírito Santo, é professor honoris causa dessa universidade, assim como da Universidade de Vila Velha, tem uma trajetória política onde se destacam os mandatos à frente do Espírito Santo, do governo do Espírito Santo, por 3 mandatos, 2003 a 2010 e 2015 a 2018. Foi também senador, prefeito de Vitória, da capital, deputado federal e estadual. Atualmente comanda a Indústria Brasileira de Árvores, IBA, associação que reúne a cadeia produtiva de árvores plantadas para fins industriais. Atua em paralelo a isso em diversas frentes em prol da formação de novas lideranças do país, além de realizar palestras sobre gestão pública em todo o país. É membro do Conselho do Renova Brasil e do Todos pela Educação. Participa do Instituto de Estudos da Saúde, criado por Armínio Fraga, e tem tempo ainda de integrar o Conselho Consultivo de Educação do Estado de São Paulo, por indicação do Instituto Ayrton Senna. Em 2019, foi nomeado conselheiro do Departamento de Pesquisas Jurídicas do CNJ, e este ano passou a integrar o Conselho do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, SEBRE. Na esfera privada, participou como conselheiro administrativo da EDP, que é uma empresa de energia importante, europeia e brasileira, que tem também ativos aqui no estado da Flórida, na área de energia solar e eólica, e também foi conselheiro da Veracel Celulose, entre os anos de 2013 e 2014. Foi diretor ainda do BNDES durante o governo Fernando Henrique Cardoso. E, a convite da Embaixada Americana no Brasil, participou do programa intensivo sobre administração pública e sistema político nos Estados Unidos. Portanto, esse em resumo, o currículo do Paulo Hartung, que eu tenho certeza que vai proferir uma palestra muito enriquecedora e que vai ser do agrado dos participantes, a quem convido para desfrutarem desse encontro, e que vai ser positivo para todos. No final, nos reencontraremos no final da palestra para, então, abordarmos as questões que vão surgir. Paulo, por favor, a palavra é sua. Obrigado. Eu queria inicialmente agradecer esse convite da Câmara de Comércio. Queria saudar carinhosamente todos os membros da Câmara de Comércio, saudando o Luiz Davi, que fez a introdução desta reunião. Queria aproveitar, saudar também os participantes, os convidados, e também, de uma maneira carinhosa, o Rodrigo Fonseca, que, para minha alegria, modera esse encontro nosso. Quer dizer, a expectativa desse encontro, em termos do conteúdo da minha fala, é muito amplo, né? Quer dizer, o título da palestra é Brasil, Conjuntura, Contexto e Perspectivas no Pós-Pandemia. O subtítulo é Cenário Político e Econômico, Ajuste Fiscal, Produção Sustentável, Cenário Global e Brasileiro, né? Então, assim, eu vou ter que ser mestre no tweet aqui para poder passar mensagens sobre todos esses temas que mostram qual é o nível de compreensão que eu tenho sobre os mesmos. Por isso, por economia processual, eu vou
eu vou disponibilizar depois para a Câmara. Eu sei que depois de uma reunião dessa, a Câmara manda e-mail para todos os associados o material do setor de árvores cultivadas, de árvores plantadas, que eu estou hoje na presidência executiva da IBAR. É um setor que tem um vigor muito grande no Brasil. O Brasil tem um peso na produção mundial, né? Não depende de nenhum favor, né? Depende de nenhum tipo de incentivo governamental. É um setor que compete em todo o planeta, né? Então, eu acho interessante. É um setor ligado à bioeconomia, né? Um setor moderno, está olhando para o futuro, materiais que são reutilizáveis, que estão na economia circular. Enfim, é um olhar para o futuro aí numa área que o Brasil é competitivo, já expandiu muito nos últimos anos, né? E pode crescer muito mais ainda. Hoje nós damos uma contribuição importante para a balança comercial do país, trazemos muitas divisas, né? Somos geradores de empregos importantes, mais de 500 mil empregos no Brasil direto, entre direto, indireto e efeito renda. Nós chegamos a mais de 3 milhões de brasileiros e brasileiras. Então, eu acho que, para quem tem curiosidade, nós vamos mandar um material muito consistente do setor, das perspectivas do setor. O setor investe muito em ciência e tecnologia, muito em inovação. Eu acho que vale a pena para a turma que tem curiosidade conhecer e interagir, inclusive, com o nosso setor, através da IBAR, que é o nosso interesse. Dito isso, eu vou direto para as nossas reflexões. Vou começar do geral para o particular, né? Acho que fica melhor assim, do ponto de vista do entendimento de todos. Quer dizer, a crise que nós estamos vivendo, ela é o maior desafio das nossas gerações. Quer dizer, não tem precedente no nosso tempo que nós estamos vivendo. Tanto que, quando começou a crise, todos nós fomos olhar eventos muito impactantes na caminhada humana para tentar buscar algumas pistas que iluminassem o nosso caminho, né? Então, é um evento ligado à saúde, né? É uma crise sanitária, na hora que os seres humanos não têm o remédio, não têm a vacina. Quer dizer, a prescrição de saúde, a estratégia de saúde, como falam os profissionais de saúde, é o distanciamento social. Não tem outro, até o momento que a gente, num trabalho exaustivo de pesquisa, a gente alcance o conhecimento da cura, né? Quer dizer, uma estratégia de saúde como essa, ela desliga a economia. Eu não tenho outra expressão como economista para expressar. Desliga, é como ir numa tomada e desligar a economia, né? A economia planetária, né? Então, assim, é um impacto muito forte, né? E o desafio que nós estamos vivendo não é de pequena monta, né? Se a gente colocar o olhar agora para o mundo, né? Era interessante a gente falar aqui 2 segundos sobre o que estava acontecendo no mundo antes da pandemia, né? Depois a gente passar pelo impacto da pandemia, né? O mundo ele estava explicitando desconfianças em relação à globalização. Eu não estou entrando no mérito do certo ou errado, né? Eu estou entrando numa constatação. Quando você olha o Brexit na Inglaterra, aquilo ali é um sinal de desconfiança em relação à globalização, né? Então, assim, o mundo flertando com algum nível de populismo ou de populismo mais à direita, ele estava questionando esse modelo econômico que dominou o planeta
nos últimos tempos, que integrou muito as cadeias produtivas, as cadeias de suprimentos, né? Tinha esse questionamento no ar, né? No ar, na vida da gente. O mundo estava vivendo um confronto também, né? De grande monta, né? Quer dizer, a disputa comercial entre os americanos e os chineses, que, na verdade, tem embutido também uma disputa pela liderança tecnológica do mundo, né? Era um outro elemento que tensionava a nossa realidade e já, de certa forma, influenciava os movimentos de comércio global, né? Então, assim, para a gente ver que algumas coisas já estavam acontecendo antes da pandemia, né? Quer dizer, quando a pandemia chega, ela tem um impacto assim de um comportamento assim, um comportamento muito de individualismo, né? Quer dizer, de repente você vê a União Europeia, que conseguiu uma engenharia política muito interessante do pós-guerra, conseguiu uma unificação de países, de mercados, né? Você vê esses países fechando fronteira, você vê na Europa e no mundo disputa por suprimento na área de saúde, uma disputa muito fora de um contexto de solidariedade, de multilateralismo, né? Então, assim, você vê que a pandemia, ela, em certo momento, ela aguçou tendências que vinham antes da crise, né? Isso trouxe, de novo, um forte debate do que vai prevalecer no pós-pandemia. Se vai ter a prevalência dos Estados nacionais, né, com força, ou se nós vamos flertar de novo com alguma coisa parecida com pós-Segunda Guerra Mundial, onde o mundo inventou muitas dessas instituições transnacionais que passaram a ter um papel importante nas nossas vidas, como a ONU e vários desdobramentos, Organização Mundial do Comércio, Organização Mundial da Saúde e tantas outras instituições importantes. Quer dizer, nós estamos vendo, durante a pandemia, essas tendências andando de um lado para o outro, né? Quer dizer, está claro que nós vamos virar esse ano de 2020 com uma retração econômica no mundo, né? Mesmo esse sinal positivo que nós tivemos nos últimos dias na China, que já consegue projetar um crescimento econômico de alguma coisa em torno de 1% esse ano. Quer dizer, isso é um ponto fora da curva. Nós vamos ter um processo recessivo na economia mundial. Eu acho que um fato importante não está em outro lugar que nos Estados Unidos. Eu acho que um fato decisivo para a gente saber para onde o mundo vai está muito ligado ao resultado das eleições americanas. Então, nós brasileiros e nós planetários estamos com um olho no gato, outro no peixe, né? Estamos olhando os nossos problemas, o nosso dia a dia, mas estamos olhando também a evolução do debate político, do debate eleitoral americano, porque a minha impressão, Rodrigo, é que esse resultado vai empurrar o mundo para uma dessas duas direções que ele vem flertando desde antes da pandemia, eu volto a dizer. Eu queria dizer assim, olha, assim, quando eu olho uma crise desse tamanho, né, eu como ser humano, sou carregado de dúvidas, né? Assim, mas eu acho que alguns pontinhos de certeza nós começamos a ter para olhar tendências do mundo no pós-pandemia, né? Eu listei algumas aqui
que para mim me parece que a gente pode fincar a posição em relação a elas. Primeiro, os países vão sair mais endividados. É meio óbvio que eu estou falando, mas é importante para que a gente desenhe o presente e, principalmente, as possibilidades futuras. A sociedade humana ela vai enveredar na digitalização. Essa coisa da gente fazer uma reunião como essa que nós estamos fazendo hoje, sendo simultaneamente ouvida nos Estados Unidos, no Brasil, com possibilidade de participação em qualquer parte do planeta, inclusive a nossa com tradução, quer dizer, eu falando em português e sendo traduzido para o inglês. Quer dizer, esse mundo digital, as possibilidades dele, o home office, né? A questão do consumo através da internet, que quebrou agora muito tabu, muita gente tinha medo disso, isso evaporou pela necessidade humana. Quer dizer, eu acho que esse mundo, os países vão sair mais endividados por um lado, mas a vida humana vai digitalizar com força na educação, pelo menos com muita educação híbrida, né? Misturando o presencial com o ensino à distância. Quer dizer, eu acho que a telemedicina ela dá um salto no mundo inteiro. Aqui no Brasil tinha grupos corporativos que seguravam isso. Você vê como é que é a crise. A crise empurra mudanças, né? Isso quebrou esse laço corporativo, isso veio para ficar. Eu acho que essa digitalização, Rodrigo, ela vai influenciar, por exemplo, a vida urbana, né? A vida urbana, quer dizer, vai influenciar mercado imobiliário, por exemplo. Quer dizer, tem metro quadrado alugado aí que vai perder o valor e vai perder o sentido, né? Ao mesmo tempo, tem residência que vai ter que ser adaptada, quer dizer, vai ter uma demanda para um tipo de residência que permita você morar e poder trabalhar, né? Todos nós estamos improvisando essa situação nas nossas vidas, mas nós vamos ter que evoluir para uma permanência. Então, eu acho que a digitalização ela vem com muita força, né? Eu queria situar também, terminando esse tópico de olhar o planeta assim, eu acho que algumas coisas vão ganhar força no pós-pandemia. A questão da saúde mesmo, assim, que alimento eu estou consumindo, de onde vem, rastreabilidade desse alimento, né? Quer dizer, as pessoas que trabalharam para fazer esse produto tiveram seus direitos sociais garantidos, quer dizer, essas questões, né, de saúde, de vida saudável, né, de cuidar do corpo, né, eu acho que isso se fortalece muito nesse pós-pandemia, como também a sanidade, né? Assim, isso é uma coisa para a nossa agricultura, nós que somos fornecedores de proteína no mundo, nós que somos fornecedores de grãos no mundo, é uma coisa muito importante. E eu vou na questão da sustentabilidade. Depois vou voltar nesse tema, né? Mas essa é uma outra tendência que ganha força, né? Quer dizer, da onde vem o vírus, né? De um animal para um ser humano, né? De um animal de vida silvestre para um ser humano. Quer dizer, então, assim, essa relação do humano com a natureza, com os recursos naturais, e aí entra a questão do debate do próprio clima e assim por diante. Eu acho que são tendências, Rodrigo, que olhando o planeta, né, a gente tem que ter muita atenção para elas. Eu saindo do planeta, eu queria passar pelo Brasil, né? Assim, como é que nós estamos vivendo essa situação, como é que nós vamos sair dessa situação, e aí eu botei alguns pontos para a gente refletir e pensar, né? A crise ocorreu do outro lado do mundo, né? E aí nos deu tempo. Quem já geriu crise, eu, por exemplo, já geri uma montanha de crises, né? Quem me acompanha sabe aí de tantas crises que eu já tive que cuidar,
estoura a Mariana, faz greve da Polícia Militar. Quem gerencia a crise de qualquer envergadura, né, já leu aí os manuais de crise, né? E no manual de crise está claro que quando você vai administrar uma crise, o tempo é um elemento importante. E nós tivemos o tempo a nosso favor. A verdade é essa. A crise começou do outro lado, depois ela estacionou um pouco na Itália, andou por dentro da Europa, chegou nos Estados Unidos e aí chegou no Brasil. Assim, vamos colocar de uma maneira mais esquemática. Não é bem assim, mas vamos colocar de uma maneira mais esquemática. Então, nós tivemos um tempo para nos preparar para enfrentar essa crise. Infelizmente, assim, eu constato aqui, e as pessoas vão, as que não me conhecem, que estão me conhecendo hoje, vão ver que eu não sou de fulanizar as coisas, porque eu não acredito, acho que não dá resultado, não dá camisa a ninguém, aliás, tira a pouca que a gente tem, né? Não vale de nada. Então, assim, nós não usamos esse tempo. A verdade é essa, a crise chegou, e eu fiz questão aqui de listar, quando a crise bateu nas terras brasileiras, o que tinha de pontos fortes e o que já tinha de pontos fracos, né? Então, assim, pontos fortes, né? Teto dos gastos, né? Depois a gente pode discutir isso. Teto dos gastos, uma medida tomada no governo Temer, que reorganizou as expectativas em relação à evolução dos chamados gastos obrigatórios do governo brasileiro. Qual o resultado positivo que deu? Vou citar dois, tem mais do que dois, mas um positivo, quer dizer, controle da inflação, né? Nós brasileiros sabemos o que é isso, já convivemos com hiperinflação há pouco tempo atrás, né? Numa noção de tempo. Então, controle da inflação, que andava meio ali flertando com descontrole. Segundo objetivo, esse é um sonho de muitos economistas, empresários, operadores econômicos de uma maneira geral, queda de juros, né? Uma coisa tem a ver com a outra. Então, assim, a pandemia chega, o país está com a estrutura cumprindo o teto dos gastos, com inflação sob controle e com juros em queda, né? Queda como nunca nós vivenciamos, vamos ser claros. Então, assim, esse é um ponto forte que estrutura o Brasil para fazer a travessia da crise. Um segundo ponto forte, construído aí pela mão de vários governos, assim, vem lá do governo do PT, passa até agora, que é formar uma reserva para o país. Um país que já teve crises cambiais seríssimas. Essa foi uma estratégia inteligente. Nós fomos, desde aquele momento ali que nós tivemos o boom das commodities, fomos estruturando uma reserva que nos dá garantia em momentos de oscilação da economia internacional. Então, assim, esse é um outro ponto positivo. Está aí de pé. Aliás, não diminuiu com a crise, porque nós estamos conseguindo manter uma exportação muito sólida, principalmente dos produtos agrícolas, nesse período da crise, eu estou me referindo, agora da pandemia, e nós estamos com reservas expressivas, né? O que garante, o que dá segurança para o país. Terceira questão importante, a reforma da Previdência que fizemos. Então, assim, de certa forma, a crise chegou no Brasil com um certo ancoramento da questão fiscal, que é uma questão muito grave que nós temos no nosso país, que nos dá muitas fragilidades na construção do nosso futuro. Então, assim, chegou, encontrou aí um murinho de pedra, né? Mas encontrou fragilidades também, Rodrigo. Eu acho importante dizer. Quer dizer, eu vou citar aqui 4 fragilidades que eu listei. Eu não estou querendo encerrar as fragilidades nesses 4 pontos, mas eles são muito importantes. Primeiro, encontrou o país muito endividado como proporção do PIB, né? O número é 76% de dívida pública como proporção do PIB. Isso é muito para um país como o nosso em desenvolvimento, né? Muitas vezes você vê economista comparando o nosso caso com um país desenvolvido.
não é o caso, né? Nós temos que comparar o nosso país com os países em desenvolvimento. Então, nós somos dos mais endividados, já éramos antes da pandemia, dos mais endividados do mundo. Uma segunda fragilidade é o investimento, né? A gente já esteve num ciclo recente em que o investimento como proporção do PIB esteve em 22%, ele está em torno de 15%, ele estava, né, até a pandemia em torno de 15 alguma coisa, quer dizer, e dentro do investimento, o investimento público sumiu nos últimos anos. Isso é outra coisa muito grave, quer dizer, para um país que tem uma carga tributária de 33% do que produz, uma carga tributária alta para um país em desenvolvimento, quer dizer, você não ter dinheiro para pagar as contas da máquina pública e sobrar para o investimento público é uma coisa gravíssima, é uma verdadeira pedra amarrada no pé da economia brasileira. Então, essa é uma segunda fragilidade. O Brasil investiu no ano passado 15 alguma coisa por cento do PIB, muito pouco, quase nada de investimento público. Uma outra fragilidade gravíssima, talvez seja a mais grave de todas, o desemprego muito alto. O desemprego já estava alto, Rodrigo, antes da pandemia chegar no Brasil, em torno de 12%, em torno de 12 milhões de irmãos nossos desempregados. Eu não estou falando aqui dos desalentados, né? Então, depois nós vamos falar de economia informal um pouquinho. Acho que todos que estão nos ouvindo e nos assistindo vão ter noção disso. Quer dizer, então, assim, país muito endividado, crescimento econômico muito baixo, né? Desemprego muito alto, investimento extremamente baixo. Eu li em abril um artigo do Kissinger, publicado no Wall Street Journal, muito interessante. Assim, quando eu estou falando de Brasil, eu li esse artigo, assim, ele me deu uma boa reflexão, né? Kissinger começa lá na Segunda Guerra Mundial e vem trazendo o enfrentamento de graves crises, né? Então, assim, ele coloca, eu vou colocar resumidamente, quer dizer, uma crise a gente precisa ter um olho no emergencial. Uma crise como essa, emergencial, é salvar vidas, salvar empregos, salvar atividades econômicas, mas precisa ter um olho no pós-crise, né? Uma visão de que toda crise tem começo, meio e fim, né? Então, assim, esse artigo joga para a reflexão do país. Nós tínhamos pontos fortes, tínhamos fragilidades, e aí nós embutimos uma outra fragilidade a existente. Quer dizer, a crise chega no Brasil e o Brasil tem baixa coordenação, baixo exercício de liderança. Assim, ontem nós chegamos a 90 mil mortos, a 2,5 milhões de infectados e com alta subnotificação, é bom dizer isso aqui. Então, assim, esse é um problema, né? Assim, colocar assim, esse é um problema. Nós não estamos administrando bem a travessia da crise. O que é hora de fazer num momento como esse? É hora de buscar a união nacional. Assim, eu não tenho a menor dúvida disso, né? Quer dizer, uma crise dessa envergadura não é para ficar aí com grupo, facção, partido puxando para um lado, grupo puxando para o outro, gente só pensando na eleição de 2022. Isso é o avesso do avesso do avesso, né? Então, assim, nós estamos errando, sabe? Medidas foram tomadas, sabe, com acertos, com erros, mas, enfim, nós, quer dizer, não estamos atravessando bem. Quer dizer, se não bastasse isso, nós estamos vivendo uma crise ambiental no país. No meio disso tudo, né? Se não bastasse um certo desencontro entre autoridades, e volto a dizer, né? Assim, não quero fulanizar absolutamente nada, nós estamos vivendo uma crise ambiental. Quer dizer, os indicadores mostram que a ilegalidade na região amazônica está crescendo. Desmatamento, queimadas,
garimpo, grilhagem, e isso nos levou, Rodrigo, inclusive, a IBA, a ABAG, o CEBEDES, nós fizemos um movimento inédito no país. Sim. E um movimento que não é movimento para questionar ninguém, é um movimento colaborativo e propositivo, né? Aliás, está chamando muita atenção esse movimento no Brasil. Nós, pela primeira vez, ao invés de fazer um movimento de entidades, Rodrigo, sei lá, 10 entidades assinam um documento e entrega para o governo, nós mudamos o eixo e fizemos um movimento em que as empresas, através dos seus CEOs, assinaram um documento, eram 40, já são 55, e muita gente assinando a cada dia, e levasse ao governo, sabe, sugestões e mostrasse ao governo o que está se passando, mostrasse esse debate que os grandes fundos de investimentos no mundo, BlackRock e tantos outros, estão travando em relação à alocação dos seus recursos, né? O propósito das atividades econômicas em relação à alocação dos seus recursos. Então, assim, além de estar numa travessia complexa, nós temos aí um desafio ambiental que é nosso, sim, principalmente nosso, porque a Amazônia, essa floresta em pé, ela é um potencial enorme para o Brasil. Aliás, já ajuda o agronegócio brasileiro com serviços ambientais. O regime de chuvas que nós temos no Brasil tem a ver com a floresta em pé. E o potencial na bioeconomia é extraordinário. É só ver a história do açaí, né? A história da Natura trabalhando com produtos na floresta amazônica. Quer dizer, então, tem um potencial enorme, então interessa a nós brasileiros, mas nesse momento, inclusive, turva a nossa imagem internacional, e nós precisamos corrigir isso, né? Desde a Rio 92, o Brasil faz um esforço muito grande para ter uma imagem positiva em relação à questão ambiental no mundo. Em alguns momentos liderou essa agenda, né? É importante dizer isso. Então nós precisamos, e a diplomacia brasileira sempre ajudou muito nessa construção. Eu quero até na sua presença expressar a minha percepção, né? E nós precisamos retomar e levamos sugestões para o governo. E aí não adianta palavras, nós deixamos isso claro, tem que agir. Nós precisamos que o governo assuma metas e o governo consiga começar um processo de diminuir os índices de desmatamento. Não tem outra maneira de convencer aos próprios brasileiros e convencer o mundo, né? A resultante, vou falar de Brasil para fechar, quer dizer, fechar essa parte, a resultante é clara. Assim, o Brasil vai sair muito endividado da pandemia. As contas que meus colegas economistas estão fazendo é que nós vamos estar entre 95% e 100% como proporção da produção brasileira, do PIB brasileiro. É muito alto para um país em desenvolvimento, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Nós vamos ter uma retração da economia brasileira esse ano de aproximadamente 6%, né, o que o Banco Central está nos apontando, 6,5%. Nós estamos tendo uma enorme ampliação do desemprego. Isso não está claro ainda, Rodrigo, porque as pessoas não estão procurando emprego nesse momento da crise, óbvio, e como a nossa metodologia de cálculo de desemprego tem a ver com a procura, ela só vai estourar aqui um pouquinho na frente quando os auxílios, os apoios governamentais desaparecerem. Então, aí vai aparecer o tamanho do desemprego. O professor Pastore fez uma conta aí aproximada, acha que nós chegamos no final do ano com alguma coisa em torno de 19% de desemprego, que é muito alto para um país como o nosso. Quer dizer, e vamos ter um baixíssimo investimento esse ano. Se o ano passado foi ruim com 15 alguma coisa, esse ano a previsão que se faz é alguma coisa em torno de 12%. E aí, quer dizer, a pergunta que não quer calar é o que fazer, né? O que fazer para a gente dar um drible de garrincha nessa situação complexa que nós estamos nela. Assim. E aí eu quero aqui passear rapidamente por isso. Coloquei algumas coisas que são essenciais que o país tem que fazer. Quer dizer, nós estamos aí ampliando o nosso endividamento brutalmente. Quer dizer, dever de casa número 1 é ancorar esse endividamento, né? Quer dizer, com medidas que, na minha opinião, devem estar ligadas
ligadas à diminuição de gasto público, né? O país já fez um movimento de ampliação de receita nesses últimos anos brutal. A carga tributária do país subiu 9 pontos num espaço de tempo muito pequeno. O nosso espaço em carga tributária ele é quase que inexistente. Então, assim, nós precisamos ancorar esse endividamento monumental que nós estamos fazendo para atravessar a crise, com todas as justificativas, mas nós precisamos ancorá-lo. E as principais medidas de ancoragem dessa dívida, na minha visão, elas estão ligadas ao gasto obrigatório do governo. Então, assim, o que nós precisamos fazer, né? Nós precisamos fazer uma reforma do Estado brasileiro, nós precisamos reformar o setor público brasileiro. O setor público brasileiro custa 33% do que a gente produz. Entrega muito mal à sociedade. É só ver a qualidade da nossa educação, a qualidade dos serviços de segurança pública, para dizer o mínimo, né? Então, assim, a hora de reformar o setor público é agora. Quer dizer, veio a pandemia, sabe? Os trabalhadores da área privada tiveram que negociar o seu contrato de trabalho, suspender contrato de trabalho, foram demitidos, estão sendo demitidos. E o setor público brasileiro, Rodrigo, assim, tem uma postura como se não fosse com ele o problema. Então, assim, isso gera um mal-estar na população. Está na hora boa de fazer esse debate no Brasil, sabe? Mostrar que esse setor público ele é caro, ineficiente e concentrador de renda. Ele, na verdade, ele forja um pouco dessa pátria de privilégios e de privilegiados. Então, assim, eu acho que é aí que nós temos que começar a estabilizar, ancorar esse endividamento, uma reforma administrativa bem feita, parar com esse negócio de promoção automática. As pessoas têm que ser promovidas no setor público como na vida privada, né? Com avaliação de desempenho, né? Mudar o critério. Isso vai introduzir produtividade na economia brasileira pelo tamanho do setor público no nosso país. A outra reforma importante, o ministro Paulo Guedes encaminhou já uma primeira proposta, uma primeira tranche, é a reforma tributária. Nós temos um dos piores sistemas tributários do mundo, que dificulta, sabe, o ambiente de negócio no nosso país. Os estrangeiros não conseguem compreender esse modelo tributário nosso pela confusão, pela burocracia que ele gera. Então, assim, primeira tarefa do país agora, para sair dessa dificuldade e ter uma perspectiva no pós-crise, no pós-pandemia, é fazer a ancoragem da dívida e as ferramentas são reformas estruturantes. Tem duas PECs que o governo colocou no Congresso, uma chama PEC emergencial, outra chama PEC do Pacto Federativo. Eu acho que não precisa de duas, uma só. Elas tratam mais ou menos dos mesmos assuntos. Ela seria importante ser aprovada, inclusive para dar um ferramental para os governos subnacionais poderem cuidar dos seus desajustes fiscais. Uma outra coisa importante é manter o teto dos gastos, né? Eu estou colocando em ordem de importância, quer dizer, manter o teto dos gastos. Se a gente trouxe a inflação para baixo, se a gente conseguiu com a inflação baixa trazer juros, custo de dinheiro para baixo, que é uma ampla aspiração dos empresários brasileiros, dos consumidores brasileiros, quer dizer, perder essa âncora agora me parece um tiro no próprio pé. Eu acho que nós não podemos correr um risco desse. Uma terceira questão importante é melhorar os marcos regulatórios, né? Sim, eu acho que nós temos aí, eu situei aqui, acabamos de aprovar o marco regulatório do saneamento, passo à frente, estamos com o marco regulatório do gás, um novo mercado de gás pronto, será um passo à frente, inclusive, diminuindo o custo de energia para o nosso sistema produtivo, para o nosso sistema industrial, vai ser um passo importante. Nós estamos com o marco regulatório da cabotagem, nós temos um país com um grande espaço de melhorar a sua logística através da cabotagem. Esse marco está pronto, eu acho que vai ser um outro passo importante. Temos um projeto modernizando a concessão de ferrovias no país, um projeto que moderniza, permite, inclusive, os grupos privados construírem as ferrovias e operarem as ferrovias.
o que facilita atrair o capital privado, o capital internacional para essa área. Quer dizer, temos uma proposta de fazer um outro conserto no marco regulatório na área de petróleo, que é importante, está tramitando no Congresso Nacional. Enfim, eu acho que, sabe, esse é um setor que nós temos que ter muita atenção. Assim. Vou dizer por quê, Rodrigo. Primeiro, nós temos demanda. Nós precisamos ter demanda. Aeroportos, portos, energia, ferrovia, transmissão de dados, enfim, toda a área infraestrutural, saneamento, nós temos demanda. Né? Segundo, o Brasil está barato nesse momento. Isso é uma coisa importante falar para essa audiência que está. O Brasil está barato. O Brasil está barato, como tem forte demanda infraestrutural, tem altas taxas de retorno para o investimento. Então, assim, essa é uma área que nós precisamos cuidar. Nós, brasileiros, estamos devagarzinho e eu valorizo muito cada passo que se dá. As pessoas querem que dê 10 passos de uma vez, eu sei que a vida não é assim, mas nós estamos melhorando os nossos marcos regulatórios, estamos melhorando a segurança jurídica desses processos de concessão e estamos conseguindo melhorar a qualidade dos projetos que vão a leilão. Então, assim, são 3 pilares importantes para a gente alavancar a infraestrutura através do capital privado, interno, externo e assim por diante. Então, esse é um outro lado. Assim, esse pode ser motor, Rodrigo. Assim, quer dizer, se achar que o motor para tirar o país dessa situação é o consumo, como o consumo se nós vamos fechar o ano aí com, sei lá, perto de 19% de desempregados? Né? O consumo pode dar uma contribuição. Eu acho que até vai dar uma contribuição, mas não vai ser o motor. O motor é infraestrutura. Se a gente consegue ancorar as contas públicas, né, vou voltar a dizer, retomando reformas estruturantes no país e evoluindo com a infraestrutura, eu acho que aí nós vamos para frente. Tem uma demanda nova no país. O país tem uma rede de proteção social importante chamada Bolsa Família. Tem uma demanda justa, correta, que você precisa aperfeiçoar esse programa Bolsa Família, trazer outros segmentos de pobreza para esse pobreza já existente no país e pobreza produzida pela pandemia para esse programa. Eu acho importante, evidentemente, que eu acho que o núcleo de reorganização tem que ser o Bolsa Família. O Bolsa Família tem avaliação interna e internacional que o coloca como um programa positivo, né? Isso é uma coisa muito importante, ou seja, o recurso chega aonde ele precisa chegar e não fica empossado ali na área meio, como é comum nos chamados programas sociais no Brasil, que na verdade são programas que acabam concentrando renda. Então, eu acho que o núcleo de reorganizar é o Bolsa Família e o dinheiro para reorganizar é o dinheiro do orçamento. Assim. Isso vai ser uma disputa dura, Rodrigo, essa que nós vamos ter no Brasil, porque acostumou agora a lançar mão de dinheiro em função da pandemia e agora qualquer coisa vira desculpa para continuar essa caminhada que é desorganizadora das contas públicas brasileiras. Então, nós temos um sem número de programas sociais ineficiente, que não tem focalização. É daí que nós precisamos tirar o dinheiro para fazer um novo Bolsa Família, o Bolsa Brasil, o nome que venha a ter. Quer dizer, lembrar só uma coisa, quer dizer, eu acho que para quem nos ouve é importante, quer dizer, juros baixos, quem tinha aplicação no mercado financeiro está procurando aonde colocar o dinheiro com alguma rentabilidade melhor. Né? Vou dar só um exemplo. Assim, a Bolsa de Valores no Brasil já está quase chegando à pontuação que antecedeu a pandemia. Né? Quer dizer, você tem aqui no Brasil também investidores ávidos por produtos e por possibilidades novas de investimento. O último tópico aqui é o que eu entendo menos, é política.
essa faz parte da minha vida na outra encarnação, né? Mas está na agenda de vocês. Eu vou passar rapidamente, vou tentar tuitar também. Quer dizer, eu acho que assim, fatos importantes da política brasileira. O Executivo procurou o Centrão e fez um acordo, né, para começar a ter uma base de apoio nas duas casas do Parlamento brasileiro. Eu sempre digo assim, quando alguém ganha uma eleição, ela não ganha o poder, né? Na democracia eu estou falando, né? O regime, tanto no regime presidencialista quanto no parlamentarismo. Quando ganhou a eleição, ganhou um pedaço do poder, né? É assim que funciona no arcabouço da democracia. Então, quem vai governar precisa ter capacidade de interagir. Como no Brasil teve mensalão, petrolão, as pessoas às vezes confundem as coisas, acham que interagir é flertar com desonestidade, com coisa errada. Não é. Sim, você pode montar a base de apoio com um debate programático em torno de ideias, como é feito no mundo desenvolvido. Como é que as democracias funcionam no mundo afora, né? Então, assim, eu acho que o governo deu um passo importante para tentar ter uma base. Ela não foi inteira, já ficou claro essa semana. Um pedaço ficou para trás, né? Ficou o DEM e o MDB não entraram nessa composição. Para quem está nos ouvindo, por que razão? É porque isso tem a ver com a disputa da presidência da Câmara, da sucessão do Rodrigo Maia, e da presidência do Senado, da sucessão do Davi Alcolumbre, né? Mas o governo amealhou aí alguma coisa em torno de 200 deputados. Assim, isso é relevante? Né? Ele já tem um número de deputados que, se for bem articulado, ele já pode evitar o que ele não quer, né? Ele ainda não tem uma base para fazer o que ele deseja, mas, pelo menos, ele já tem para evitar o que ele não deseja. Então, isso é bom na democracia, independente para quem torce para um lado, para quem torce para o outro. Isso para mim, é irrelevante. Acho que nós temos que torcer mesmo para o Brasil, que eu acho que é a boa torcida que a gente tem que fazer. Quer dizer, um outro fato importante desse período político é a troca-troca de ministros relevantes, né? Eu acho que o ministro da Saúde, nós estamos aí com um ministro interino na saúde, tirou o Mandetta, o Nelson teve uma passagem meteórica, né? Isso não é bom, assim, não preciso dizer. Não é bom essa troca-troca em qualquer tempo, não é bom num tempo de uma pandemia onde a saúde é um elemento fundamental, né? Também nós temos uma instabilidade na questão do Ministério da Educação nesse período. Não é boa, assim. Se nós temos um dos desafios que nós temos no Brasil é melhorar a qualidade da instrução dos nossos jovens. A educação básica precisa ser um foco. Aliás, na minha visão, precisa virar uma obsessão do país melhorar a educação básica, colocar uma prioridade absoluta, né? Muita gente pensa, bota dinheiro que resolve. Não é verdade. Assim, nós tínhamos como participação do PIB 3,2%, se eu não me engano, subimos para 6%, né? Quase dobramos, e não vimos resultados efetivos na aprendizagem. Quando olha o PISA, a gente vê que nós estamos muito longe do que nós precisamos chegar numa área que é estratégica numa economia como essa que nós estamos vivendo no mundo, que o conhecimento humano tem um lugar de destaque. Então, assim, outro fato político é esse, troca-troca de ministros. O ministro mais importante foi trocado, indiscutivelmente, é o ministro Moro, porque ele tem um pedaço de base social, né? Assim, a coisa da Operação Lava Jato, isso ganhou uma aderência em setores médios da população. Então, assim, tanto que quando ele saiu do governo, o governo perdeu o apoio nesses segmentos, né? Assim, aonde o governo está recuperando apoio? Importante para quem está me ouvindo. Está recuperando apoio num outro segmento da sociedade, na baixa renda. O auxílio emergencial, que foi mandado pelo ministro Paulo Guedes era de R$200 no Congresso, o Congresso elevou para 500, e aí o presidente mandou colocar 600, né? Esse auxílio emergencial que, na verdade, reestruturou o apoio, né?
Por isso que o governo parou de cair o apoio em pesquisa de opinião e resgatou um pedaço. Então, assim, quadro político é isso, né? Assim, ambiente na sociedade, eu vou dizer para vocês, assim, eu tenho dito em tudo quanto é lugar. Fiz uma palestra no Bradesco antes de ontem, falei para a turma do Bradesco, olha, ambiente no Brasil. Eu, com toda essa história, disputei 8 eleições, fui eleito 8 vezes, 8 mandatos exercidos. Eu nunca vi um ambiente na sociedade tão favorável para que a gente possa fazer o que precisa ser feito no Brasil. Eu nunca vi. Assim. Eu acho que o povo cansou, desemprego, nós estamos com renda muito abaixo. Antes da pandemia, nós estávamos com renda muito abaixo do que o país teve, renda familiar que o país teve em 2014. Eu acho que tem um ambiente. Assim. Então, eu termino aqui, Rodrigo, dizendo o seguinte, assim, nós estamos numa encruzilhada, né? Assim, nós estamos numa encruzilhada. É como a gente pegar uma estrada, lá uma rodovia, e chega ali num trevo, né? E nós temos 2 opções. Uma opção velíssima no Brasil, né? Que é o caminho fácil, né? Isso é que sempre o Brasil toma. Olha, vê ali, não, por aqui é meio difícil e tal. Mas o caminho fácil. O caminho fácil está ligado a uma visão de curto prazo, que é sempre que preside a história do Brasil. Por isso que o país com tanto potencial não consegue transformar esse potencial em oportunidade para os seus filhos. Quer dizer, então, assim, nós estamos na encruzilhada. Tem um caminho fácil aqui, tem um caminho certo aqui. Como o Brasil sempre tomou o caminho fácil e deu errado, eu tenho falado, está na hora da gente experimentar o caminho certo. É claro que o caminho certo é mais difícil mesmo, tem que explicar às pessoas, vamos ter que tirar privilégio dos privilegiados, essa nação de privilégios e privilegiados, vamos cortar benefício de setor privado aí, que por razão nenhuma não paga imposto ou paga menos imposto do que os outros setores, vai ter que corrigir. Então, assim, tem um caminho fácil e tem um caminho certo. Eu estou torcendo para que a gente aperte o botão do caminho certo, porque aí esse país do futuro que a gente, desde que nasceu, ouve falar e que nunca chega, ele passa a ter chance de ser concretizado. Então, assim, é nessa direção que eu estou trabalhando, é nisso que eu acredito. Nenhum país pode viver pensando de manhã, de tarde, de noite em eleições, eleições, eleições. Quem pensa em eleições, 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 não pensa em futuro, não pensa nos jovens, não pensa nas futuras gerações, tem uma visão de curto prazo, como eu disse, e não consegue enxergar aquilo que nós precisamos enxergar, né? Um médio, longo prazo e as oportunidades para o nosso país. Então, assim, eu paro por aqui, fico à disposição aí para responder a perguntas de vocês. Espero ter, pelo menos, percorrido toda a extensa agenda que vocês me propuseram. Muito obrigado por enquanto. Feliz de estar com vocês. Obrigado, Paulo. Foi muito elucidativa, muito boa a sua fala. A única desvantagem que se tem no ambiente virtual é que a gente não pode bater palmas, né? Você tem a noção de como, pelo volume de perguntas que estão chegando, de como as pessoas, os participantes estão provocados pelas suas reflexões e tudo mais. Então, você navegou por uma série de questões, né? Do ambiente de negócios, do ambiente político, da questão vital da problemática da sustentabilidade e como isso se vincula à imagem do Brasil e a capacidade dos brasileiros, dos empresários, de fazerem negócio em função dessa crise de imagem, né, que é um desafio que nós temos que endereçar. Enfim, então, para dar afunilar as questões que estão chegando, sem prejuízo das que, porventura, não forem objeto aqui no momento de um encaminhamento para você responder, e vamos disponibilizar essas perguntas para o palestrante, viu, meus queridos participantes, para o Paulo responder depois em base mais tranquila, né? Então, a gente fez pelo que a gente pôde aqui fazer uma pré-seleção de questões que estão chegando, eu vou fazer vou levantar uma questão que diz respeito, eu acho que toca na questão de sustentabilidade,
com o ambiente de negócios e com com o desafio, como você mesmo apontou, de se fazer uma reconstrução do nosso papel de protagonista na questão ambiental do mundo. Então, eu levantaria, nesse momento, a seguinte pergunta. O senhor poderia mencionar algumas das principais iniciativas brasileiras ou do setor na transferência de conhecimento no setor de agroindústria e sustentabilidade? Sim, Rodrigo. Eu acho que quando você trabalha o setor do agronegócio, da agroindústria no Brasil, você já vai encontrar experiências exitosas, né? Quer dizer, todo o nosso desenvolvimento de tecnologia para aplicar numa agricultura tropical, né? Isso tem muito a ver com os estudos originais lá da Embrapa, né? Foram uma verdadeira revolução. Há poucos anos atrás, o Brasil era importador de alimentos, né? As pessoas nem se lembram mais disso, porque hoje aí nós estamos fazendo safra recorde, uma atrás da outra, 200 milhões de toneladas, estamos alimentando mais de 1 bilhão de planetários no mundo, né? Então, assim, quer dizer, essa tecnologia que permitiu a gente entrar pelo Cerrado e ampliar a nossa produção, ela tem sido levada para outros países tropicais do mundo, né? Então, é uma experiência importante. O Brasil tem uma experiência notável na área de bioeconomia, né? que é na área de biocombustíveis, né? Quer dizer, nós somos o segundo, os Estados Unidos está em primeiro lugar, a gente atrás, mas bem posicionado, em segundo lugar na produção de biocombustíveis. Os Estados Unidos trabalha mais com milho, nós trabalhamos mais com cana, mas também passamos a trabalhar com milho nos últimos anos. Então, assim, é um programa notável. Assim, só para dar um exemplo, esse programa ele está atravessando continentes, né? E está lá na Índia, né? Onde o seu irmão, José Carlos da Fonseca, trabalhou, serviu, né? O governo brasileiro, representou o governo brasileiro, está lá na Índia fazendo transferência de tecnologia. Quer dizer, no nosso setor é notável. Assim, quer dizer, a possibilidade crescente. Nós temos a madeira, né, produzindo a viscose, né? Viscose, quando você vem da madeira, você tem um produto que é biodegradável, né, que é reciclável. A viscose cresceu muito o uso da viscose. A viscose é um tecido que substitui esse tecido que nós temos, que tem produtos fósseis nele, né? Então, assim, é um tiro, né, assim, de oportunidades crescentes. Assim. Nós estamos, nesse momento, Rodrigo, construindo 2 fábricas simultâneas para produzir matéria-prima nessa área. Quer dizer, uma no Triângulo Mineiro, né, que é da Duratex, né, tem uma parceria internacional importante, e outra no interior de São Paulo. Aliás, é o maior investimento privado em São Paulo hoje. A Bracell está fazendo uma planta de celulose com essa finalidade. Quer dizer, muitas vezes as pessoas não têm conhecimento que a celulose, que vem de árvores plantadas, né, de um setor que, além de cultivar árvores, conserva árvores. Assim, vou dar um número que é sensacional. Quer dizer, o nosso setor hoje ele planta em mais ou menos 7,8 milhões de hectares no Brasil. 7,8 milhões de hectares. Mas ele conserva florestas naturais, nativas nas suas fazendas, conserva 5,8 milhões de hectares. Quer dizer, produz, planta, colhe, replanta em 7,8 e conserva de áreas naturais em fazendas privadas 5,8, entre reserva legal, APP, sabe,
e decisões das empresas de ampliar as áreas muito além do que manda a legislação ambiental do país. Então, assim, você tem exemplo agora da Suzano. A Suzano virou sócio de uma startup finlandesa, que chama Spinova, né? Estão indo também na mesma direção. Quer dizer, daqui a 5 anos esse projeto está produzindo produtos, mas já tem 13 grandes encomendas internacionais para esse produto, que é a mesma coisa. Você, a partir da madeira, você produzir a matéria-prima para fio têxteis, para confecção, quer dizer, essa indústria monstruosa que você tem no mundo. Então, aí tem tecnologia nossa aqui, dialogando com tecnologia finlandesa, quer dizer, é muito interessante, quer dizer, tem muita interação. Se você olhar a própria Suzano, ela tem uma base de pesquisa em Israel. Eu estava, inclusive, programado para visitar essa base de pesquisa em Israel, e aí veio a pandemia que impediu a nossa locomoção. Nós temos que ser tudo virtual, né? fazer visitas virtuais. Então, assim, é um setor que evolui muito, né? Assim, eu acho que e é um setor que quer evoluir, né? Assim, você vê assim, vou pular para uma área que está longe da nossa, né? que são os produtores de proteína animal. A Marfrig, a semana passada, anunciou um modelo de rastreamento de 100% da sua matéria-prima. 100% da sua matéria-prima. Quer dizer, um objetivo ousado, né? E mais, ao anunciar, propôs ao governo que faça isso com 100% do rebanho brasileiro, que é o maior rebanho bovino do mundo. Então, assim, eu acho que tem muita coisa boa, sabe, interessante, né? No campo da inovação, no campo da aplicação da ciência aplicada ocorrendo no nosso país. Evidente que nós precisamos de muito mais, né? Mas tem muita coisa e muita relação nossa com o mundo, né? Levando a nossa tecnologia, incorporando tecnologia de outros países à nossa, fazendo combinações, parcerias e assim por diante. Então, é muito rico. No nosso setor, sabe, é muito interessante. O nosso setor, inclusive, está evoluindo para uma combinação, quer dizer, floresta plantada com a pecuária, né, com lavoura. Quer dizer, é um modelo, inclusive, que está prescrito no Acordo de Paris como uma prescrição importante para os países do mundo. Nós estamos conseguindo evoluir, o nosso setor está evoluindo, né? Então, são muitos passos que nós estamos conseguindo dar. Evidentemente que precisamos agregar mais e juntar aquelas coisas que eu falei, melhorar a educação do Brasil, manter esse país organizado do ponto de vista fiscal, desburocratizar o país e ter um setor público que seja a favor do Brasil. O setor público nosso, infelizmente, é uma pedra pesada, né? Se uma pedrinha a gente arrastava fácil, uma pedra pesada, dificultando que a gente transforme o nosso potencial, né? em novas oportunidades de vida, de negócio, enfim, para os brasileiros e na nossa interação com o mundo. Muito bem. Eu acho que o senhor toca aí num ponto muito importante, que, no fundo, é o agro de quarta geração, né? Muito intensivo em tecnologia, em inovação, em pesquisa. Eu acho que isso é muito importante, que dá uma outra ideia enfim, de como o Brasil pode se portar na vanguarda dessa fundamental cadeia de negócios, né? Nesse sentido, governador, você tendo sido 3 vezes governador do Espírito Santo, que é um estado naturalmente vocacionado para o comércio exterior, né, que tem boa parte do seu PIB vinculada a essa atividade. Como você vê a dinâmica do fluxo comercial do Brasil como um todo, com o mundo à luz agora do novo normal que pode estar se desenhando? Eu acho que, assim, o novo normal ele ainda vai ser definido, né? Assim, porque
fatores como as eleições americanas são fatores impactantes nesse arranjo planetário, né? Tem sinais de um pouco mais de protecionismo, que eu acho que é o que você está me perguntando? Tem sinais, né? Mas eu acho que nós temos que enfrentar o protecionismo, né? Muitas vezes eu vejo brasileiros bem intencionados, gente séria, né, dizendo não, essa crítica ao que está acontecendo na Amazônia é fruto do protecionismo da agricultura europeia, né? Quer dizer, eu educadamente, que é meu jeito, né, mostro, olha, não é isso, né? O protecionismo da agricultura europeia é uma coisa que nós, brasileiros, precisamos de boas alianças mundo afora para combater. Aliás, qualquer tipo de protecionismo, né? Prática protecionista. Mas, na verdade, nós estamos dando um pretexto, né? Nós estamos dando um pretexto para que quem quer nos enfrentar, sabe, possa usar, sabe, os nossos erros, porque são erros. Você imagina a criminalidade na Amazônia, sabe? O desmatamento é mais de 90% ilegal, assim, para beneficiar quantas pessoas, né? Assim, e uma coisa cara, você desmatar a Amazônia não é barato, é um investimento alto por hectare desmatado. Quer dizer, as contas que foram apresentadas a mim é conta de bilhão o ano passado. Assim, não é pé rapado que está desmatando a Amazônia para colocar um prato de comida na mesa, não é isso, né? Então, assim, aquilo ali é nossa galinha dos ovos de ouro. Vou usar uma expressão lá da roça, da onde eu nasci, lá no Caparaó, né? Da onde a sua família tem raízes também. Essa região é a galinha dos ovos de ouro. Se essa região, se essa floresta em pé produz serviços ambientais notáveis, né? Como o nosso regime de chuva, que permite algumas regiões do Brasil Central ter 2 safras anuais, né? Nós estamos falando de 2 safras sem irrigação, não é com irrigação, quer dizer, produz serviços ambientais extraordinários na conservação do solo, na água doce que nós temos no país, enfim, quer dizer, você permitir que a criminalidade, muitas vezes beneficiando meia dúzia de pessoas, sabe, você desmonte essa vantagem competitiva, você ter a maior floresta tropical do mundo, você ter a maior biodiversidade do mundo, numa hora em que o mundo, uma das agendas do mundo é a agenda das mudanças climáticas. Quer dizer, isso é um diferencial, inclusive, que a gente cuidando bem, é um diferencial para os produtos brasileiros no mundo, né? Quer dizer, nós ainda temos uma participação muito tímida no comércio internacional. Quer dizer, precisamos alargar essa participação. Quer dizer, é evidente que vamos ter também que sair dessa estrutura de protecionismo do mercado brasileiro. Essa coisa é lá e cá, né? Mas nós temos que alargar nossa participação. E alargar nossa participação, quer dizer, isso pode ser um diferencial, inclusive, de marca de produto. A marca Brasil tem tudo para ser uma marca desejada mundo afora, pelos atributos que nós temos, né? Assim, porque o outro país desmatou há 200 anos atrás. Ele não tem esse ativo. Isso é ativo. Ele não tem esse ativo que nós temos, né? Quer dizer, e aí nós precisamos conservar esse ativo para ter um diferencial nesse mundo de economia verde que nós estamos caminhando. Quando esses fundos internacionais começam a colocar critérios ambientais, sociais e até de governança das empresas para alocar recursos, quer dizer, é nessa direção que o mundo está andando. Quando o consumidor, o jovem, né, principalmente o jovem, ele está extremamente exigente em relação a saber de onde vem o produto, as condições que o produto foi produzido e assim por diante. Quer dizer, isso não é ameaça para o Brasil. Só será ameaça se a gente continuar, vou usar a linguagem do futebol, pisando na bola, né? Quer dizer,
Isso é oportunidade para colocar a marca Brasil com um diferencial nesse mundo de economia integrada, que pode sofrer algumas alterações no pós-pandemia, mas elas serão alterações pequenas, porque a integração tem uma força econômica brutal, né? Você produzir peças, partes, isso, aquilo, aonde economicamente é mais viável e assim por diante, quer dizer, com logística barata, com comunicação integrada no mundo, com finanças integradas no mundo. Quer dizer, é esse o mundo que nós estamos desafiados a entrar nesse campo e jogar um jogo de boa qualidade. Então, assim, eu acho que a gente vai devagarzinho convencendo nessa direção, Rodrigo. Obrigado, governador. Eu acho que nós estamos a poucos minutos do encerramento, e eu queria lembrar que a Flórida é um estado americano que reúne uma larga comunidade, numerosíssima comunidade de brasileiros, cerca de 400 mil concidadãos. A maior parte dessa comunidade é constituída por pessoas, por brasileiros que resolveram se radicar aqui, outros que fazem o back and forth, vêm e voltam, mas é constituído por empreendedores. É uma comunidade reconhecidamente dos nossos nacionais brasileiros aqui na Flórida, empreendedora e voltada para a livre iniciativa, e isso nos dá muito orgulho, porque é a força motriz do relacionamento do Brasil com a Flórida, justamente essa comunidade voltada para tomar riscos, para fazer negócio. Enfim. Então, nesse sentido, eu queria ouvir do senhor, em palavras finais, algum tipo de mensagem para essa comunidade, para os empreendedores brasileiros aqui fixados, mas que não deixam de se sentir brasileiros, estão sempre, enfim, mantendo seus vínculos com o nosso país. E acho importante o senhor trazer uma mensagem para essas pessoas, bem como para os parceiros da Flórida, que tão bem nos acolhe, tão bem acolhe essa comunidade empresarial, né, em particular, e que é responsável, essa interação entre os empresários da Flórida e a comunidade brasileira que atua aqui na Flórida, seja residente, seja remotamente, é essa parceria que faz com que o Brasil seja o principal parceiro comercial da Flórida, deixando a China, o Reino Unido, o México, bastante distante desse ranking. Se você tiver uma palavra para essa parceria tão vigorosa e tão bem-sucedida entre brasileiros da Flórida e a comunidade que nos assiste, de empresários da Flórida e de parceiros locais, seria bacana para fazer o encerramento do nosso encontro. Sim, Rodrigo. Primeiro é uma palavra de reconhecimento, como você muito bem fez aí, né? Nós temos uma presença brasileira na Flórida, marcadamente no campo do empreendedorismo, no campo dos negócios, no campo do business. Então, assim, e que introduziu aí um sem número de oportunidades, tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos, e muitas vezes essas parcerias envolvem terceiro, quarto países nessa parceria. Então, assim, a primeira palavra é de muita admiração, né? Para dizer claramente, de orgulho aí, sabe, essa experiência notável que foi colocada de pé num mundo que é isso, né? Um mundo que, sabe, as fronteiras elas têm limites, né? Limites para a ação humana, assim. Quer dizer, os limites, na verdade, os limites que diminuem a cada passo que a humanidade evolui aí tecnologicamente, no conhecimento humano e assim por diante. Então, assim, outra coisa aos americanos, né, que nos acolheram, né, assim, e sabe, abriram
possibilidades enormes para os brasileiros que estão nos Estados Unidos, podendo empreender, podendo abrir atividades empresariais e assim por diante. Então, assim, eu acho que esses dois registros são importantes. Falar uma terceira coisa que é sobre o Brasil, né? Vocês viram aqui, tem problema, tem desafios, mas tem oportunidades que não tem lugar nenhum do mundo. Assim, qual lugar no mundo que tem os recursos naturais que nós temos? Assim, nós podemos crescer nossa produção do agro sem precisar ampliar a área plantada, né? Assim, com tecnologia desenvolvida pelo Brasil, em alguns casos com parcerias mundo afora e assim por diante. Quer dizer, qual o país que tem a demanda de infraestrutura que nós temos? A Europa está lá com a sua infraestrutura resolvida, né? Pode fazer uma nova geração de infraestrutura, mas nada é como uma carência infraestrutural como nós temos, que eu chamo de oportunidade, né? Porque o Brasil está barato e, ao mesmo tempo, a taxa de rentabilidade desses investimentos são altas vis-à-vis o que são praticados no mundo. Então, isso aqui, nosso querido Brasil, é terra de oportunidade. Então, assim, a minha palavra é nesse sentido também. Quer dizer, eu acho que estimular a quem tem vontade de investir no Brasil, para que invista no Brasil, participe do nosso desenvolvimento, né? E nos ajude nessa caminhada. Eu já disse, nós estamos na encruzilhada, de novo, né? Esse país, de vez em quando, para na encruzilhada. Nós estamos de novo na encruzilhada. Tem aí o fácil, né, que é muito comum, de visão tudo de curto prazo, pensando só em próximas eleições, né, e muitas vezes ligada a um certo populismo, que antigamente era latino-americano, agora esse populismo aí anda passeando o mundo afora, né? Mas, assim, esse é um caminho, né, do fácil. Eu estou achando que o Brasil vai sair dessa encrenca, assim, de seguir o caminho fácil sempre, porque já enveredou. Tem coisas que já foram testadas 2, 3 vezes na nossa história, né? Sabe, e não tem distância muito grande. Então, assim, eu estou achando que o Brasil vai acabar apertando o botão do caminho certo, né, de fazer as coisas, de fazer as reformas, de modernizar o país, né? Aqui, no meio da pandemia, nós aprovamos o marco regulatório do saneamento. Assim, uma coisa notável, o Senado fez o trabalho dele, o senador Tasso Gereçar foi o relator dessa matéria, fez um trabalho notável de costura de interesses e assim por diante. Quer dizer, o que é o saneamento no Brasil? Nós estamos no século passado, não, retrasado. Quer dizer, nós temos um país que tem a água doce que nós temos, né? Esses dias eu visitei Manaus, né, a convite do governador de Manaus, e a EGEA me convidou para ver a operação de água e de coleta e tratamento de esgoto. Aí você vê a cidade de Manaus, se você tiver uma foto aérea, é uma cidade ancorada numa imensidão de água, né? Aí você vai na periferia de Manaus, o cidadão de Manaus não tem água tratada em casa, né? Tá sendo feito agora um esforço notável pela EGEA para levar água tratada a essas comunidades, e assim, por um trabalho notável mesmo, um trabalho de muita interação com a comunidade, com discussão e assim por diante. Mas esse é um setor que nós temos ainda mais ou menos quase 30 milhões de brasileiros que não têm água tratada em casa, né? Agora, na hora da pandemia, lava as mãos, né? E aí, lava as mãos como, né? Em algumas comunidades, Brasil afora, periferia das grandes cidades, interior do país e assim por diante. Então, assim, nós temos aproximadamente 30 milhões sem água tratada, temos metade da população sem coleta e tratamento de esgoto. É vergonhoso, mas é uma grande oportunidade, quer dizer, numa área que é intensiva em mão de obra, na hora que nós precisamos gerar emprego, numa área agora que tem um marco regulatório bem feito, segurança jurídica para o investidor, quer dizer, então, assim, tem muito o que fazer no Brasil, né? E aí eu convido a todos, né? Brasileiros, americanos, estrangeiros de todas as pátrias,
porque o Brasil é um país que sempre também, essa tradição nós temos, de acolher bem o mundo inteiro, de conviver bem, de não ter conflitos que não fazem sentido nessa vida que estamos vivendo. Então, assim, parabéns a vocês, parabéns ao trabalho de vocês, parabéns à Câmara aí, o trabalho que está realizando. Nós vamos mandar todo o material do setor de árvores plantadas, de árvores cultivadas no Brasil, as oportunidades, o que nós estamos fazendo, os passos. Quer dizer, é um setor aí que está investindo agora, nesse período, está investindo mais de 30 bilhões na sua ampliação no país. Então, assim, tem problema, mas tem coisas andando e tem oportunidades abertas. Eu acho que quem olha só para o problema não vê o mundo passando aí com milhares de oportunidades. O Brasil é um país de grandes oportunidades, eu acho que eu listei aqui e está muito claro. Tem desafios, temos desafios, não temos que esconder os desafios. Tem problema? Tem problema. Tem coisas até vergonhosas para nós brasileiros? Claro que tem, mas tem solução, né? São coisas que foram feitas ou mal feitas pelo ser humano que pode ser corrigida por nós mesmos. Um abraço a vocês. Pelo jeito, é minha fala de despedida, não é isso, Rodrigo? Infelizmente, então, pelo menos nessa edição. Vamos ver se fazemos um encontro desse. Sabe? Então, vou me despedir, muito satisfeito de participar e agradecido aí dessa oportunidade de levar a vocês as minhas ideias, né? Vocês viram, eu nunca na vida fulanizei, eu não acredito nisso. Eu acredito na força das ideias, acredito na democracia como um valor, né? E acredito na política. A política é uma conquista humana, uma conquista civilizatória. Quando nós, humanos, descobrimos a política, nós nos tornamos mais humanos. Antes da política, era a lei da força, flertando com a barbárie, né? Com a política, é a procura de caminhos. Política não é politicagem, né? É importante separar o que é politicagem do que é política, que eu costumo brincar com P maiúsculo. Então, eu acredito muito no debate das ideias, acredito na democracia como valor. É claro que ela vai ter que atualizar suas instituições, o mundo está mudando muito rapidamente, e acredito na política, né? Que nós humanos descobrimos e temos que usar dentro dos nossos países, usar na relação dos nossos países com os outros países, né? Você vê que tem muita tendência ao protecionismo, Rodrigo, nesse momento, flutuando mundo afora, mas para fazer a vacina tem que ter colaboração de um conjunto de países. Então, assim, para dar solução para a doença, né, nós temos que juntar centros de pesquisas da Inglaterra, dos Estados Unidos, da França, do Brasil, da China. Para testar, precisa testar num conjunto de países. Quer dizer, a nossa solução não está no isolacionismo, né? A nossa solução está numa política, agora política com P maiúsculo, de colaboração, de solidariedade, né? Até porque nós somos seres humanos planetários, precisamos cuidar dos nossos territórios, dos nossos países, mas precisamos cuidar muito do nosso planeta, não só por nós, mas pelo nosso olhar para o futuro, onde estão as futuras gerações. Um abraço a todos. Obrigado, Paulo. Luiz Davi, acho que vai fazer o encerramento. Obrigado, Davi. Perfeito, perfeito. Paulo, muito obrigado pela sua explicação. Eu acho que a sua explicação foi fantástica. Você é um mestre e deu um show aqui para a gente da comunidade. Eu acho que vários brasileiros, você deveria montar uma escola com esse direcionamento de pensamento que você tem de empreendedorismo. Eu acho que seria fundamental essa visão política, econômica que você tem para esse aprendizado educacional ser passado a outras gerações. Eu acho que a sua contribuição foi fundamental nos informando hoje, e agradecer também ao Rodrigo, nosso grande amigo aqui, que pôde proporcionar esse evento à Câmara e com a sua presença. Muito obrigado a todos, obrigado aos participantes, e gostaria de avisar que o nosso próximo evento será dia 6 de agosto, o Open Mic. Muito obrigado, Paulo, obrigado, Rodrigo, obrigado a todos. Até a próxima. Obrigado a todos. Obrigado. Um abraço. Um abraço, tchau.